Minasan, konnichiwa, genki desu ka? Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo diferente aqui pro canal. Eu trouxe um caso muito famoso que aconteceu aqui no Japão e está completando 30 anos, que é um dos casos mais chocantes da história do Japão, que foi o ataque com gás sarin no metrô de Tóquio, que foi realizado pela seita Ohm Shinrikyo. E desde que eu fiquei sabendo deste caso há uns anos atrás, quando um dos membros que eram procurados aí foi preso, que eu tenho vontade de fazer esse vídeo e explicar o que aconteceu, para quem às vezes vê aí na internet ou na televisão e não sabe o que aconteceu. Então bora lá entender como que essa seita começou, como que eles eram vistos pela sociedade japonesa e como tudo culminou com esse terrível ataque. Bom, voltando lá para 1984, quando Shoko Asahara, que é o nome que a gente vai ouvir muito por aqui, que o nome verdadeiro dele nem é esse, né? É Shizuo Matsumoto. Ele fundou esta seita, que chama em japonês Ohm Shinrikyo, que significa Verdade Suprema. Inicialmente era um grupo de meditação que misturava elementos de budismo, hinduísmo e outras religiões orientais. Asahara atraiu muitas pessoas que estavam em busca de essa questão mais espiritual, né? Diferentes das outras religiões já tradicionais. Então, entre os seguidores haviam muitos jovens, universitários, profissionais que se sentiam atraídos por conta dessa promessa de uma iluminação espiritual. Mas aí, com o passar do tempo, o que aconteceu? Asahara, ele começou a pregar visões apocalípticas e a seita se transformou em algo bem sinistro, bem sombrio. O Ohm Shinrikyo começou a ganhar notoriedade no Japão e atraiu milhares de seguidores. Apesar disso, muitos japoneses ainda viam essa seita com muita desconfiança, principalmente por causa das práticas secretas, das doutrinas extremas que aconteciam por lá. Asahara, ele se proclamava o Cordeiro de Deus e que apenas os seus seguidores seriam salvos no fim do mundo. Asahara era uma figura carismática e muito manipuladora. Ele usava várias técnicas para consolidar o seu poder e controlar os seus seguidores. Vamos lá, olha só o que acontecia. Ele se apresentava primeiro como esse guru espiritual com poderes sobrenaturais. E nos discursos e os ensinamentos que ele dava, era muito convincente. Então muitos seguidores acabavam acreditando que ele realmente tinha habilidades especiais e insights profundos. E essa mensagem de uma mistura de medo e esperança era uma poderosa ferramenta para manter esses seguidores leais e submissos. A seita também usava técnicas de lavagem cerebral para manter os membros sob controle, e isso incluía isolamento social, controle da informação, rituais intensos e práticas de meditação que acabavam esgotando fisicamente e mentalmente os seguidores. A seita também usava drogas e outras formas de coerção para poder manter essa obediência. E essa seita, ela também focava em recrutar jovens inteligentes e altamente educados, especialmente estudantes universitários e profissionais em áreas como ciência e engenharia. Esses indivíduos, eles eram atraídos pela promessa de iluminação espiritual e oportunidades de pesquisa científica dentro da seita. Asahara e os líderes da seita, eles exigiam grandes quantidades de dinheiro dos seguidores, muitas vezes fazendo com que eles doassem suas economias, tudo que eles tinham, até mesmo propriedades. E esse controle financeiro permitia a seita financiar as suas atividades e expandir para influenciar mais ainda. E a seita não hesitava em usar violência para alcançar os seus objetivos. Alguns membros estavam envolvidos até mesmo em assassinatos, sequestros, torturas de pessoas que criticavam a seita. O caso do assassinato da família Sakamoto é um exemplo claro dessa brutalidade. Na madrugada de 5 de novembro de 1989, em Yokohama, membros da seita invadiram o apartamento do advogado Tsutsumi Sakamoto, que estava trabalhando num processo de ação coletiva contra a seita do Asahara. Então o que aconteceu? O Sakamoto, ele foi atacado com um martelo e injetado com cloreto de potássio e estranho, no pescoço. Sua esposa, Satoko, também foi espancada e injetada com cloreto de potássio. O filho do casal, Tatsuhiko, de apenas 1 ano e 2 meses, foi igualmente injetado com a mesma substância e sufocado com um pano. Os corpos da família Sakamoto foram colocados em tambores de metal
e escondidos em áreas rurais diferentes em 3 províncias distintas para dificultar a ligação entre os crimes. As ferramentas usadas para acontecer isso, para fazerem isso, foram descartadas no oceano e os dentes das vítimas foram esmagados para dificultar a identificação. Os corpos só foram descobertos 6 anos depois, quando membros da seita confessaram o crime após o ataque do gás, lá já agora em 1995. Bom, Asahara e seus seguidores eles estavam muito interessados em desenvolver armas químicas e biológicas. Eles realizavam experimentos científicos clandestinos para criar essas armas com a intenção de usá-las em ataques terroristas para desencadear o apocalipse que Asahara profetizava. E dentro da seita, o Asahara ele era venerado como se fosse uma divindade. Os seguidores acreditavam cegamente nas suas palavras e obedeciam às suas ordens sem questionar nada. Ele usava essa devoção para manipular e controlar cada aspecto das vidas dos seus seguidores. O ponto culminante da atividade criminosa do Omo Shinrikyo aconteceu no dia 20 de março de 1995, durante a hora do rush matinal, entre 8 e 8h10 da manhã. Essa era a hora que tinha mais movimento no metrô. Os membros da seita escolheram 5 trens em 3 linhas principais do metrô de Tóquio: Marunouchi, Chiyoda e Hibiya. Os trens foram selecionados para convergirem na estação central de Kasumigaseki, que é próxima a vários prédios do governo, incluindo o Ministério das Relações Exteriores, Ministério das Finanças e a Agência Nacional de Polícia. Os membros da seita utilizaram pequenos recipientes de polietileno, cada um com 900 ml de sarin líquido. Esses recipientes foram embrulhados em jornais para disfarçar a sua aparência. 5 membros da seita foram encarregados de liberar o sarin nos trens. Cada um desses agentes levou uma bolsa contendo os recipientes de sarin e um guarda-chuva com uma ponta afiada. Os agentes embarcaram em trens diferentes e colocaram as bolsas no chão. Em um ponto previamente determinado, esses agentes eles perfuraram os recipientes com a ponta afiada do guarda-chuva, permitindo que o sarin líquido evaporasse e se dispersasse no ar. Em contato com o ar, o sarin se transforma em gás, que é extremamente tóxico e atua rapidamente sobre o sistema nervoso. O ataque matou 13 pessoas e feriu mais de 6.000. Muitos dos feridos sofreram danos permanentes, como perda da visão e outras incapacidades. A liberação do gás causou pânico entre os passageiros, que começaram a tossir, vomitar e desmaiar. O caos se espalhou rapidamente pelas estações de metrô afetadas e nos arredores. Equipes de emergência chegaram rapidamente ao local, mas muitos dos primeiros socorristas também foram afetados pelo gás. O tratamento das vítimas foi dificultado pela falta de conhecimento inicial sobre o que estava acontecendo, qual que era o agente químico utilizado. O ataque foi parte de um plano maior de Shoko Asahara para provocar o caos e destabilizar o governo japonês, acreditando que isso poderia facilitar a ascensão da seita ao poder. Após o ataque, as autoridades japonesas realizaram uma das maiores operações de investigação da história do país. Shoko Asahara e outros líderes da seita foram presos e, após longos julgamentos, foram condenados à morte. As investigações também revelaram que a Omo Shinrikyo estava planejando outros ataques e tinha uma quantidade significativa de armas químicas, mas felizmente esses planos foram frustrados pelas autoridades. Shoko Asahara foi executado em 6 de julho de 2018 aos 63 anos, juntamente com 6 de seus seguidores. Shoko Asahara tinha várias filhas, sendo que a que ficou mais conhecida é a Rika Matsumoto, que também é chamada de Aleph, que após a mudança da seita, do nome da seita, passou a ser Aleph. E a Rika tem sido uma figura pública controversa, que ela defende a memória do seu pai e as crenças da seita. Ela visitava o pai na prisão e durante as suas visitas ela percebeu que seu pai estava numa condição física e mental muito deteriorada e ela nunca conseguiu se comunicar com ele durante essas visitas. Ele nunca falou uma palavra com a filha dele. E a seita, ainda existe até hoje, mas ela foi dividida em 2 outras por conta de conflitos internos. As autoridades japonesas, elas monitoram de perto essas atividades, que eles fazem, tanto a Aleph, que é essa da Rika Matsumoto, quanto a Hikari no Wa, para prevenir qualquer tipo de atividade criminosa. E apesar de não terem sido envolvidos em nenhum nada violento recentemente. Bom, esse é um caso que volta e meia aparece na televisão japonesa.
E para vocês que estão nessa jornada de aprender o japonês, já saber um pouco do contexto, né, do que aconteceu, eu acredito que já vai ajudar muito quando você, né, vê aí na televisão japonesa ou no jornal, ou em aplicativos, alguma coisa nesse sentido, e aí vai ajudar mais ainda para você agregar mais conhecimento sobre a língua japonesa e, consequentemente, sobre o Japão. Eu queria muito saber de vocês, o que vocês acharam sobre esse caso, vocês já conheciam, se tem alguma coisa para acrescentar, deixa aqui nos comentários que eu quero ver você aqui também interagindo. E a gente se vê no próximo vídeo. Mata né? Bye, bye!